no chat, se você puder responder, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, viu, Joyce? Bom, dando continuidade, agora teremos a próxima aula com o professor André Luiz. O professor André é tecnólogo em radiologia, especialista em ressonância magnética, pós-graduado em diagnóstico por imagem, com ênfase em oncologia, contribuidor da plataforma MR Online e idealizador da página InovaRad 2, atuando como operador de ressonância na Clínica Lume, em Bragança Paulista, São Paulo. O tema da sua aula é RM de pelve feminina para endometriose. Seja muito bem-vindo, professor André. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo evento. Eu vou compartilhar o meu slide com vocês. O Bruna, só um detalhe, o áudio tá ok para vocês, pessoal? Tá tudo ok, tudo certinho. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Bruna. Bom, deixa eu colocar aqui o laser point para a gente dar início aqui à nossa aula, a esse nosso encontro. Bom, então hoje a gente está aqui com o intuito, né, de fazer esse evento solidário, né? Então agradecer a todas as pessoas envolvidas, desde aqueles que estão por trás dos bastidores, quanto todos os professores que passaram por aqui. E obrigado, Anderson, pelo convite mais uma vez. Você é um amigo aí que a radiologia me proporcionou e eu sou muito grato a Deus por ter te conhecido, porque você é um cara espetacular. Eu vou tentar compartilhar um pouco com vocês da minha rotina aqui dentro da ressonância magnética da pelve feminina e abordar aí sobre o protocolo que a gente realiza aqui na clínica para a parte de endometriose. Então, o tema é sobre a pelve feminina dentro da ressonância magnética. A minha apresentação já foi mencionada pela nossa colega, grande amiga Bruna, então vou passar esse slide aqui rapidamente. Bom, um ponto bem importante que eu acredito que faz a diferença, a gente começa pelo equipamento. Qual equipamento é ideal? Um equipamento de 1,5 Tesla ou um de baixo campo? Então, acho que a potência do campo magnético ela pode fazer total diferença na qualidade do exame, tá? Quando falamos de um equipamento de 1,5 Tesla e meio Tesla, a gente tem qualidades de imagens diferentes. E a gente vai demonstrar depois essas diferenças de qualidade de imagem e uma coisa que depende muito também é da parte do operador que vai estar diante daquele equipamento para realizar um exame com uma boa qualidade ou não. Existem vários outros fatores que vão implicar sobre isso, mas eu vou trazer um caso aqui bem interessante. As indicações mais comuns, né, da parte da pelve feminina, a parte de adenomiose, cisto, dismenorreia, dor pélvica a esclarecer, a endometriose profunda, né, que tem uma grande demanda hoje na nossa atualidade, pelo menos na minha rotina hoje. Eu acredito das pelvis femininas, em torno de 80% até um pouco mais dos exames que a gente realiza de pelve feminina é para a parte do estudo da endometriose. Então, vem no pedido como endometriose profunda ou alguns casos também de mapeamento de endometriose. Pesquisa de miomas, né, o síndrome da bexiga dolorosa e parte de tumores em geral. Bom, aqui sobre o equipamento, temos uma imagem que um colega me mandou há bastante tempo atrás, que ele estava tentando ajustar um protocolo de pelve no equipamento de baixo campo, tá? Até na foto anterior eu tinha colocado de um baixo campo de 0,2. Naquela foto era um equipamento Magneton C, se eu não me engano é 0,35 Tesla. E aqui uma imagem que eu tenho utilizado na nossa rotina, que a gente faz na nossa rotina, no equipamento de alto campo com inteligência artificial, uma qualidade bem superior, uma qualidade muito boa, num tempo também relativamente curto. Mas não é que um baixo campo não dá para ser feito uma imagem de ressonância magnética da pelve feminina. Dá também, mas depende muito de vários fatores, como o tempo de agendamento, é, a procura ali daquele exame dentro daquele equipamento que você tem ou não. Pacientes com, por exemplo, claustrofóbicos, né? Então, geralmente o equipamento de baixo campo pode ser mais confortável para esse paciente ou não.
Mas quando você tem um equipamento de baixo campo, como estas imagens aqui que foram realizadas no equipamento Magneton C, de 0,35 Tesla, que foi feita por um colega, um grande amigo, que eu admiro muito ele, que é o Givan D'Ameto. Então, você vê que o profissional faz total diferença, tá? Então, assim, você pode ter um equipamento de baixo campo que consiga, que é possível fazer imagens, mas quando você tem por trás daquele equipamento um bom profissional, um profissional que faz a diferença no seu trabalho, imagens como essas, com excelente qualidade, podem ser entregues também em um equipamento de baixo campo. Porém, sabemos de suas limitações em relação ao tempo, em relação à imagem com uma boa resolução espacial, fazer uma imagem com corte mais fino, com uma matriz com uma resolução melhor. Então, tudo isso impacta no tempo do exame, mas dá para ser feito também, tá? Mas habitualmente, na grande maioria dos locais, a gente acaba realizando no equipamento de um e-mail Tesla. Agora, se tem disponível no serviço de um e-mail Tesla ou 3 Tesla, também vai depender da indicação daquele exame. Eu já trabalhei em serviço que tínhamos equipamentos de um e-mail Tesla e 3 Tesla. E no 3 Tesla dávamos preferências para realizar alguns exames, como por exemplo, pelve para próstata ou pelve para tumor de reto, porque ser exames mais específicos e também um hospital oncológico. Mas tudo começa com a solicitação do pedido médico. Então, esse paciente ele vem até a clínica porque ele já passou por um médico, já fez um exame de ultrassom, ou já está fazendo algum exame de check-up, exame de rotina. E esse paciente foi, né, solicitado para ele uma ressonância de magnética da pelve. E pode vir diversos pedidos, a gente tem que saber interpretar esse pedido para tentar correlacionar com o que a gente vai selecionar do nosso protocolo. Por exemplo, ressonância magnética da pelve e abdômen superior com preparo, aqui falando de endometriose. Aqui, em um outro caso, na parte inferior, a gente tem um pedido de exame, ressonância magnética da pelve feminina para endometriose com síndrome da bexiga dolorosa. Então, a médica foi bem específica nesse pedido, uma ressonância de pelve feminina para endometriose e a síndrome da bexiga dolorosa. Sabendo já dessa síndrome, o que eu preciso entender? Esse paciente vai entrar na sala com a bexiga urinária vazia, em média repressão ou repressão máxima. Tudo isso faz total diferença no diagnóstico da paciente. Então, sabendo do pedido, você já tem que entender como essa paciente vai entrar em sala e como você vai fazer esse exame. Aqui, um outro caso, uma letra um pouco mais difícil de entender, mas ressonância magnética da pelve com preparo de cólon, ou seja, o preparo intestinal, né? A grande maioria dos exames da pelve é feito o preparo intestinal. E esse preparo ele começa antes do exame. Então o paciente vem até a clínica, agenda o exame, e esse preparo pode começar até mesmo 2 dias antes do início do exame, até quando a gente vai fazer esse exame. Um outro pedido aqui também é solicitando para que esse exame fosse laudado pela doutora Lívia Antunes, que é uma médica que eu trabalho. Aqui o doutor Rodrigo fez uma carta escrevendo muito bem o que a paciente tem isso ajuda para a gente realizar o exame. Até ele marcou uma informação muito importante, ó, nódulo de endometriose cutâneo, um granuloma. Então, assim, ele colocou uma interrogação, sabendo também desse pedido médico, o que eu posso fazer para auxiliar a médica no laudo. Se ele está suspeitando ele tem um nódulo cutâneo, endometriose, qualquer algo do tipo, eu posso colocar um marcador cutâneo naquele ponto que a paciente relata ter a nodulação. Então, isso também ajuda no resultado final do exame, na qualidade das imagens que a gente vai entregar. E aqui um exame bem simples, sem mais nenhuma outra informação, somente falando com o preparo de cólon. Bom, dicas e cuidados para um exame de excelência. A gente sempre tem que entregar o nosso melhor, independente da situação. A gente tem que buscar fazer o nosso trabalho com uma qualidade, que essa paciente saia dali satisfeita com o seu resultado, com o seu trabalho e com um diagnóstico preciso. Ela veio até nós para tentar esclarecer uma dúvida daquele médico solicitante. E nós fazemos uma imagem, o radiologista faz o laudo e ela volta para aquele médico e ela tem que voltar com um bom resultado, né? Um resultado em mãos. Então, tudo começa lá naquele preparo, como eu falei antes dela iniciar o seu exame, então tem que ser feito um preparo pré-exame. Depois ela chega na clínica, a gente faz toda aquela parte da anamnese, a enfermagem, né, faz toda a parte da anamnese. Essa paciente é triada, é feito toda a troca, todo o preparo dessa paciente. A gente tem toda a parte do posicionamento da paciente, é uma etapa bem importante. O preparo intestinal, a gente vai ter que avaliar se esse preparo intestinal ficou bom ou não. A bexiga urinária vai estar vazia, média repressão ou repressão máxima. Tudo isso pode influenciar. Soro retal.
É feito na sua rotina ou não? Bom, na minha rotina atualmente, na pesquisa de endometriose, que é um exame dedicado e direcionado que vem para a doutora Lívia, um exame bem direcionado, né, totalmente voltado para ela, é feito com soro retal. Fazemos gel vaginal e soro retal. Marcadores cutâneos, em algumas situações, a gente pode utilizar, como eu mencionei. A orientação sobre o exame, a gente tem que deixar a paciente bem esclarecida que o exame demora em torno de 15, 20 minutos ou um pouco menos, que a máquina faz barulho, que qualquer momento do exame ela não pode se mexer. Se ela precisar se mexer ou falar conosco, ela precisa apertar a campainha de segurança que fica em suas mãos e a gente conversa com ela durante o exame para que ela fique calma, né, mais tranquila. Ou se ela for fóbica, aí esse exame pode ser feito com sedação via oral, até mesmo sob sedação em alguns momentos. Que tem pacientes que é bem claustrofóbico, e a gente tem algumas dificuldades nesses momentos aqui de realizar o exame. A qualidade das imagens é um papel que eu acho que é bem importante, que depende de nós, operadores, para estar identificando se aquela imagem ficou com uma qualidade satisfatória ou não, e isso depende de nós. Bom, falando da parte do preparo, esse preparo, ele, ele pode começar antes do exame, como eu mencionei. Existem alguns alimentos que a doutora Lívia ela coloca que são permitidos e outros proibidos na sua dieta que essa paciente faz. Então aqui a paciente recebe essas orientações de alimentos permitidos e alimentos proibidos. Então tem toda essa dieta de 24 horas antes do exame, tá? Todo o preparo que ela vai fazer está dentro dessas orientações. A parte do vestimento do paciente, ela vai chegar na sala, a gente vai trocar toda a vestimenta do paciente. O acesso venoso é feito fora da sala, o gel vaginal é feito em sala. A faixa abdominal, a faixa de compressão abdominal. Tem serviço que utiliza, tem serviço que não utiliza. A faixa abdominal, ela não vai servir para minimizar artefatos de movimentos do peristaltismo da paciente. Ela vai talvez minimizar um pouco o movimento da respiração ali na parte da musculatura anterior do abdômen, no músculo do reto abdominal. Então ela vai ajudar um pouco nesses momentos aí, tá? Ajuste das bobinas, então a gente vai fazer o casamento das bobinas aqui, ó. A bobina superior com a bobina spine, a bobina da mesa. A gente vai fazer a junção dessas bobinas para que elas fiquem bem posicionadas. Os ajustes de acessórios, como faixas de compressão nos pés, faixas nos pés para que ela não mexa, almofadas e pads para que a bobina, o cabo da bobina não fique em contato direto com o paciente. Então, são cuidados que a gente tem que ter com o paciente que está relacionado à parte de segurança. O Buscopan EV, o Buscopan endovenoso, quando que é feito? O Buscopan endovenoso ele deve ser feito após todo o processo da paciente de posicionamento e ajuste de acessórios foram realizados corretamente. No momento que a gente vai zerar o equipamento para iniciar o exame, aí sim é feito o Buscopan endovenoso. Como o Mazola mencionou muito bem naqueles slides demonstrando alguns testes que o colega, o amigo William fez, demonstrando da efetividade do Buscopan, tá? Então é algo muito importante. E os braços, vai ficar ao lado do corpo ou elevado ou em cima da região do abdômen? Isso depende muito da sua rotina e das condições da paciente também, tá? E todos os itens de segurança devem ser revisados. Aqui uma foto de uma demonstração de um abdômen total, num posicionamento para pesquisa de endometriose. Então, a gente faz toda a parte da pelve, fazemos imagens do abdômen também, na parte da pesquisa de endometriose, no estudo do mapeamento da endometriose por ressonância magnética. Os braços podem ficar ao lado do corpo, não tem problema, até mesmo porque é um exame que ele é um pouquinho mais longo. Mas, se o paciente tiver condições de ficar com os braços elevados, é até melhor, evitando alguns artefatos de movimento, alguns artefatos, aliás, ou que essa paciente venha se movimentar ao longo do exame para levantar os braços no momento do contraste. Então, isso vai depender muito da sua rotina, da sua forma de trabalho, tá? Eu, particularmente, tenho preferência realizar com os braços elevados em vários momentos. Bom, aqui uma foto lá do ICESP, onde o colega Silvio está demonstrando essa ilustração aqui na foto, com o paciente com os braços para baixo e com os pacientes com braços elevados. Então, isso daqui depende muito da sua aptidão ali no seu dia a dia. A escolha da bobina, se vai ser feito na full FOV, ou numa bobina cardíaca, ou numa bobina torso, depende muito do que você vai estar vendo no pedido médico. Por exemplo, se é uma pelve para avaliação de um mioma, você muitas vezes na bobina pequena, na bobina cardíaca, você não tem um sinal tão bom, um sinal que
cubra toda aquela anatomia de interesse. Aqui o sinal é excelente nessa bobina, mas para você ter uma cobertura maior, muitas vezes vai ter que utilizar uma bobina full FOV, como nesse exemplo aqui, ó. Então, para ter uma área de cobertura maior num sinal, para você conseguir incluir toda essa região desses miomas aqui, uma bobina única não é possível. Então, tem que fazer uma união de duas bobinas, como eu demonstrei lá na foto do posicionamento que é feito aqui na clínica, ou utilizando a bobina full FOV, que a gente consegue esse sinal também. Bom, um outro ponto importante é você olhar até onde está o seu sinal. O sinal está compatível e um bom sinal, um sinal homogêneo na área de estudo? Se sim, beleza, a gente pode dar o início ao nosso exame. Agora, se não tem um sinal legal, a gente precisa ou às vezes reposicionar a bobina ou ver o que está acontecendo para que eu tenha um sinal bom e homogêneo na área de estudo. Aqui uma foto demonstrando a faixa de compressão abdominal, umas espumas de pads aqui para proteção aqui também do paciente. E aqui o elemento inferior da bobina cardíaca com o elemento superior, demonstrando ali o bom posicionamento. Outras imagens também demonstrando partes e processos do posicionamento que faz total diferença para nós. Como, por exemplo, faixas nos pés para que ela não mova os pés durante o exame, a faixa abdominal, o ajuste das bobinas. Um outro detalhe é, essa paciente vai ficar com os pés totalmente estendidos ou com as pernas flexionadas. Isso depende muito das condições da paciente. É da minha preferência, no caso, tá? Não é regra, mas é da minha preferência deixar com as pernas estendidas, tá bom? Aí acaba ficando mais prático ali para a gente posicionar, é um acessório a menos que a gente tem que colocar na mesa, e com isso a gente ganha tempo. Mas ficar mais confortável para paciente com o acessório nas pernas a gente pode colocar sem problema nenhum. A escolha do protocolo, qual pelve que eu vou estar utilizando? Dentro da nossa árvore de protocolos aqui da clínica, a gente tem, por exemplo, uma pelve rotina, que tem é, outros segmentos dentro da pelve rotina, que a gente tem a pelve endometriose, pelve para tumor de reto, próstata, bolsa escrotal, defeco, opcionais, entre várias outras. No caso, se for para endometriose, a gente faz um localizador da pelve, um coronal volumétrico com corte de 1 milímetro, um space, um cube, né? Um axial T2 da pelve toda, corte ali de aproximadamente 4 milímetros, um sagital T2 da pelve, também com uma espessura de 3 milímetros nesse caso, e um sagital T2 com FAT7. A difusão a gente faz da pelve toda com uma espessura de corte de 3 milímetros aproximadamente, e uma sequência T1 Vibe, tá? Em apneia, e um axial Dixon também em apneia, varrendo toda a pelve. A administração do contraste, ela pode ser opcional ou não. Tem serviços que para estudo da endometriose não faz o uso do contraste, mas depende muito de cada caso. Às vezes a paciente vem para fazer uma pesquisa de endometriose, mas tem um mioma, tem um cisto, ou tem alguma outra lesão que há necessidade do contraste. Quando a gente injeta o contraste, aqui na nossa rotina fazemos uma imagem sagital pós-contraste e uma axial também pós-contraste da pelve, tá bom? E também podemos fazer as imagens com subtração. Então, basicamente, essa é a nossa rotina do nosso protocolo. Agora, algumas dicas e cuidados com o preparo intestinal. O primeiro ponto é você olhar a imagem de localização e ver se esse localizador ficou bom, tá? Se a bexiga urinária está em repressão mínima, média, se o gel vaginal foi adequado, se está legal, e se a parte intestinal está boa, né? Se não tem gases, não tem fezes, se o preparo que ela fez ficou adequado. Bom, olhando nesse primeiro localizador, eu vi que não está 100% bom. Observe que um grande volume de aparentemente ser gás, né? Ou até mesmo bolo fecal, mas é algo que dá para fazer, tá? Não precisa reconvocar essa paciente. Porque muitas vezes você reconvoca, tem todo um transtorno de pré-agendamento novamente. Então, se ela fez o preparo e ela disse que o preparo foi satisfatório na sua casa, então dá para a gente dar continuidade. Agora, tem local que, quando o preparo não está bom, a gente já remarca na hora. Aqui a gente tem essa liberdade. Então, em alguns casos, a gente remarca antes de colocar em sala. Então, fiz a primeira imagem do sagital da pelve, comecei pelo sagital T2. A primeira imagem que eu fiz de sagital T2, já identifiquei aqui um grande volume aqui de gás, aqui também de bolo fecal. Na segunda imagem que a gente fez um sagital T2 da pelve, esta imagem ficou bem evidente, ó, aparentemente ser conteúdo de bolo fecal e gases
durante o exame. Então, na primeira imagem sagittal, o T2 ficou assim, no T2 confete. Já desta forma, eu falei, bom, vou tirar da sala porque não dá para dar continuidade. Eu só fiz um axial T2 aqui para demonstrar, até mesmo para uma futura aula, como que estava aquele conteúdo ali. E olha como que ficou. Um monte de gases e fezes aqui na parte posterior, acabando que prejudicando muito a qualidade do exame. Como que o médico vai avaliar se tem uma endometriose ali no intestino, né? Então acaba prejudicando a qualidade da imagem. Bom, vendo que a imagem não ficou legal, então esse foi o primeiro localizador. Eu repeti um localizador antes dela sair de sala e olha como que ficou aquele localizador. A gente tirou ela da sala, ela foi no banheiro, fez o esvaziamento ali, evacuou, né? Foi no banheiro e fez a parte da evacuação. A gente colocou na sala, fez um outro localizador, só para demonstrar que estava todo a parte do intestino limpo, né? Sem conteúdo de gases e fezes. Só que teve um problema, o gel vaginal saiu, né? Então teve que fazer o gel vaginal novamente. Mas é uma situação que pode acontecer na nossa rotina. E aí você vai continuar o exame desse jeito, dessa maneira? Não, não tem como. Vai ficar com uma qualidade muito ruim. Então, depende de nós a escolha ali de tirar o paciente da sala e ver que algumas etapas não vão ficar boas e satisfatórias e colocar depois novamente, né, essa paciente na mesa. Ou, se for o caso, reagendar. O preparo intestinal que a gente faz e também o soro retal, ele possibilita uma melhor avaliação da parte intestinal, como a gente pode observar nessas imagens. Ó. Aqui um preparo inadequado para o exame, dentro da nossa rotina, e aqui um preparo ideal para o exame de estudo de endometriose. Nessa imagem em azul, a gente vê o intestino com um pouco de gases e fezes, e nessa imagem aqui com soro retal, bem fácil de identificar ali uma possível lesão do intestino. Aqui uma imagem no plano sagital, também demonstrando uma imagem sem um preparo adequado, um preparo intestinal, e aqui com um preparo intestinal adequado e feito, né, no caso aqui o soro retal, que a gente utiliza na nossa rotina. Então, a gente vê que tem diferença de qualidade de imagem, e isso pode nos possibilitar ali uma imagem com um artefato, devido ao peristaltismo ali da parte da pelve, e acabar que a nossa imagem a gente tem alguma perda de qualidade. A parte da bexiga urinária, ela vai estar vazia, média repressão ou repressão máxima? Isso importa e muito. Preste atenção nesse caso. Onde eu tenho a bexiga urinária totalmente vazia, aqui uma bexiga urinária em média repressão e aqui em repressão quase máxima, tá? Mas está bem cheia, não dá para a gente começar o exame assim. Porque ao longo do exame, essa bexiga vai ficar um pouco maior e a gente vai ter alguns problemas aí. A paciente durante o exame vai querer às vezes ir no banheiro, então vai causar algumas dificuldades para nós realizar um bom exame. Esta paciente, ela veio para aquela síndrome da bexiga dolorosa e ela foi reconvocada e voltou depois para fazer um exame com uma bexiga urinária em média repressão. E ela tinha uma lesão na bexiga urinária. Olha, até contornei aqui em azul para mostrar essa lesão. Então é a mesma paciente. Olha a diferença da bexiga urinária totalmente vazia e da bexiga urinária em média repressão. Ficou bem fácil identificar a lesão. Então, alguns serviços e alguns locais adotam a utilização do protocolo de pelvicoendometriose, realizar com a bexiga urinária em média repressão. Os marcadores cutâneos, ele pode ser um opcional para a gente colocar, onde eu posso utilizar esse marcador num ponto que o paciente relata ter dor, ou numa cicatriz cirúrgica, ou qualquer outro ponto que a paciente pode vir a nos mostrar. Então, veja aqui um exemplo que eu posso colocar o marcador cutâneo em vários pontos ali da parte da paciente, onde ela pode citar que tem um nódulo, uma cicatriz cirúrgica ou que está saindo alguma secreção em algum determinado ponto. E olha aqui uma imagem de um possível nódulo, né, um granuloma, uma possível endometriose, e aqui um círculo demonstrando bem onde está essa alteração. A parte do Buscopan endovenoso, essa daqui é uma imagem de um artigo onde eu consegui encontrar demonstrando uma imagem sem o Buscopan endovenoso e pós ter feito o uso do Buscopan. Então, o Buscopan endovenoso, ele é muito efetivo nos exames da medicina interna, da parte de pelve. Só que aí entra aquele detalhe, a gente tem um pequeno tempo da sua efetividade e eu tenho que tentar fazer o meu exame, as minhas principais imagens, as imagens, por exemplo, a volumétrica da pelve, que demora em torno de 4 minutos ou 5 minutos, dependendo do seu protocolo, uma imagem de eixo curto ou uma imagem dedicada para o útero,
dentro desses 12 minutos ali aproximadamente, que o Buscopan tem uma boa efetividade. Após isso, a gente começa a perder essa efetividade do Buscopan e a gente começa a ter imagens com um pouco de artefato. Isso acaba atrapalhando a nossa qualidade do exame. Uma outra tensão que eu sempre vejo, a parte da pelve, ela não só se limita à parte do abdômen inferior, tá? Por quê? Muitas vezes o paciente vem para uma pesquisa de um mioma, tá? E você olha ali no localizador, isso aconteceu na nossa rotina, inclusive com uma colega uma vez, ela fez a imagem, poxa, achou que só isso aqui era lesão. A paciente voltou, foi reconvocada porque a lesão era bem maior, tá? Como vocês podem observar aqui. E o que aconteceu nesse caso? A gente precisou refazer o exame com um FOV mais amplo, com uma espessura de corte um pouco maior, aumentamos a matriz para compensar no aumento do FOV, mas tudo para conseguir pegar toda a lesão. Então tome cuidado quando você vai olhar o seu exame, olhe no localizador, veja até onde vai a lesão, tenta encontrar um ultrassom, veja o que o médico falou no ultrassom ou no exame anterior que ela tenha para você entender o porquê tá fazendo aquele exame. Não somente, é um exame de pelve, vou fazer o protocolo de pelve. Não. Às vezes você pode fazer algo a mais ali que ajude e feche no diagnóstico, tá? Então tem que tomar esses pequenos e grandes cuidados. Então, que a imagem do coronal, como foi feita, pegou mais coxa do que a parte da lesão lá em cima, acabou perdendo a lesão. Eu refiz o protocolo, subindo mais o FOV, deixando bem rente a síntese pública, porém conseguiu pegar toda a parte da lesão aqui, toda a parte desses miomas que a paciente tinha. E se faz com apneia ou sem apneia? Bom, depende muito da condição clínica do paciente. O ideal é fazer com apneia, tá? A parte das imagens que necessitam de apneia, como por exemplo o sagittal vibe, o axial Dixon da pelve, a gente precisa fazer em apneia também essas imagens. Por quê? Olha a diferença de uma imagem sem apneia, onde o paciente estava respirando livremente, e aqui com apneia, onde o paciente respirou e prendeu a respiração. A gente pediu uma apneia inspiratória para esse paciente. Então a gente vê que tem uma diferença de qualidade de imagem. Imagina que esse paciente que possa ter feito uma cirurgia aqui na parede abdominal, está suspeitando de uma possível endometriose na parede abdominal, ou de uma coleção, ou qualquer outra alteração ali na parte da musculatura também. Olha a diferença de imagem, como ficou totalmente borrada e tremida, sem definição, e acaba atrapalhando o médico fazer um laudo correto e bem objetivo. Então, isso atrapalha na qualidade do nosso exame. Uma outra coisa que Professor? influencia. Sim, Oi, professor André. Só para Bruna. sinalizar, né, o seu tempo excedeu, tá bom? Tá bom, Bruna. Último slide aqui. Obrigado. Tranquilo. Um outro grande fator que causa artefatos para nós na parte da pelve feminina é a escolha da direção de fase e frequência. Então, nas imagens em axiais, eu tenho como preferência utilizar a fase RL, tá bom? Para evitar que os artefatos se propaguem no sentido anterior e posterior. No plano coronal, a gente pode utilizar a direção HF, ou superior e inferior, ou RL, tá? Aí depende muito do que você tem como na sua rotina. Eu utilizo a direção de fase RL quando os braços estão elevados, tá bom? Para não ter artefatos. O sagital, a gente pode utilizar a opção superior e inferior ou anterior e posterior. De preferência, eu utilizo superior e inferior para que o movimento de respiração, o movimento do abdômen, da parte anterior do abdômen, não se propague no sentido anterior e posterior. Então, são dicas e cuidados que já vai estar montado no protocolo, mas basta você ter um olhar de diferente, tá? De olhar e falar, poxa, o que eu posso fazer a mais aqui nessa imagem para tentar melhorar um pequeno artefato que talvez pode atrapalhar a qualidade do seu exame. Outra coisa é as angulações, como são feitas, angulações específicas e dedicadas às vezes para o útero ou às vezes para o colo do útero. Então, esse cuidado, ele é algo bem importante. Além dos planos sagitais, coronais e axiais de rotina, podem ser adicionais aí dentro da sua rotina os protocolos dedicados com o colo do útero ou até mesmo com a parte do útero, tá bom? Então, as angulações específicas fazem total diferença para a qualidade do nosso exame. Então, deixa aqui meu muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos os amigos, né, da MR Online, que são um grupo de amigos e colegas parceiros que sempre nos ajuda, a gente sempre troca figurinhas. Agradecer o grande amigo aí, Mário Musial, um cara que eu tenho um carinho enorme por ele também. E não tem como deixar de falar do Anderson, que é um cara que sempre está à disposição, me ajudando também em vários assuntos. E eu tenho um carinho enorme por ele. E é como eu falo, é uma amizade que Deus me deu. Eu sou muito grato por isso. Agradeço a todos os colegas e desde já
quero reforçar com vocês, aqui é o QR Code para fazer as doações e fazer essa contribuição que eu tenho certeza que é por um bem maior. Então, muito obrigado, Bruno, muito obrigado a todos os colegas e obrigado mais uma vez a todos que estão presentes na aula. Professor, excelente aula, viu? Muito obrigada. Sem dúvidas, foi uma aula muito proveitosa. E queremos dar continuidade, então, à próxima aula. Queremos convidar agora o professor Daniel Sem Roxo, para finalizarmos essa noite aí com chave de ouro. Daniel Sem Roxo, ele tem um curso superior de tecnologia em radiologia pela